Salve, alunos da primeira série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia, onde nós vamos estar com o tema aí Sócrates, né, conhecendo os métodos socráticos, que é a ironia, a aporia e a maiêutica. Hoje, então, nós vamos trabalhar especificamente a ironia e a maiêutica, né, que são pressupostos desse filósofo que é considerado o pai da filosofia. Por que estudar Sócrates? O Sócrates, como a gente já sabe, né, ele foi um dos principais filósofos da antiguidade. E ele deixou legados, né, inúmeros, principalmente, né, a questão da argumentação, né, a questão da defesa e também a participação na ideia política do mundo. Então, Sócrates é extremamente importante para a filosofia e também para a história. Diante disso, então, a gente vem conhecer um pouquinho mais, né, sobre a filosofia desse famoso filósofo. Para iniciar, então, queridos, eu trago a vocês aqui, né, um pequeno esquema, só para a gente entender a que pé nós estamos na filosofia, né? A filosofia que nós estamos estudando agora é a filosofia na Grécia Antiga, né? Nós já estudamos, né, um pouquinho sobre os pré-socráticos, sobre os sofistas. Estamos estudando sobre Sócrates. Para vocês entenderem, então, só um resuminho, só os pré-socráticos. Estes filósofos tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. Lembrado disso, né? Eles falavam sobre a cosmologia. A explicação sobre tudo era baseado nas coisas da natureza. Já os sofistas, que eram chamados, né, de adversários de Sócrates, eles praticavam o uso da retórica e do arte do bem falar, que é, né, uma influência trazida até mesmo para a política, né? Essa questão da arte de falar, do convencimento. Muitos políticos, né, bons oradores, usam essa prática que foi contemplada, né, pelos sofistas. Um pouquinho, então, sobre Sócrates. Filho de um escultor, aprendeu o ofício do pai, né, onde ele era um técnico. A sua mãe era uma parteira. O que é parteira, né? Uma pessoa que trazia a vida. Estudou geometria, astronomia, cosmologia. Manteve-se em contato com alguns sofistas, apesar de ser adversários. Foi soldado na Guerra do Peloponeso, que vocês vão conhecer também na questão histórica. Politicamente, ele foi respeitador das leis da cidade, da polis. Adotou como missão o oráculo escrito no templo de Apolo: conheça-te a ti mesmo, que é, né, a máxima da filosofia de Sócrates. E, infelizmente, nada ele escreveu, ou seja, tudo que nós sabemos de Sócrates vem, né, dos seus, né, discípulos. Primeiro Platão, né, que a gente vai estudar, né, no terceiro bimestre, e Aristóteles, né, que são dois filósofos que foram discípulos de Sócrates. Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. Continuando, então, o método socrático, ele traz a ironia e a maiêutica. A ironia, o que a gente entende por ironia? Confunde o interlocutor sobre o conhecimento que este acredita possuir sobre as coisas, promovendo um processo de reflexão assistida. Olha como é mágico isso, né? Depois de tudo que nós já sabemos, da certeza que nós temos, o método socrático da ironia, ele, né, faz, né, a confusão sobre aquilo que a gente sabe. Isso faz com que a gente reflita sobre se realmente nós sabemos sobre tais assuntos. A maiêutica, ela auxilia o interlocutor na reconstrução do seu entendimento do mundo, buscando o conhecimento verdadeiro, a correta interpretação e a ação sobre a realidade. Ato de dar à luz as ideias. Ele pegou muito essa ideia, queridos, lá da ideia, né, que a mãe dele era uma parteira. E ele trouxe isso para a filosofia. Como a mãe dele dava à luz, né, a vida, ele, né, na sua humilde invenção socrática, ele criou esse método, né, chamado, né, de ação, né, o ato de dar à luz as nossas ideias. O objetivo desses métodos era encontrar definições universais e necessárias, ou seja, a essência para
todas as coisas, a explicação para tudo que há. O Sócrates é conhecido, né, como o filósofo da razão, tá? Ele não mais aborda a ideia nem pré-socrática e muito menos a ideia, né, dos sofistas. Ele nasceu em Atenas, na Grécia, em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Ele é considerado como um marco da história da filosofia grega. Não tem jeito de estudar a filosofia grega, né, se não estudar Sócrates. Por isso, os filósofos que o antecedem são chamados de pré-socráticos e os que vieram depois dele, os pós-socráticos. Sócrates travou batalhas polêmicas e profundas com os sofistas, pois procurava um fundamento último para interrogações humanas. O que é o bem, o que é a virtude e o que é a justiça. Enquanto os sofistas situavam-se as suas reflexões a partir de dados empíricos. O que é dados empíricos, professora? Coisas que não têm, né, ligação com a verdade, coisas que estão ligadas ao mito, coisas que observamos pelos nossos sentidos. Sócrates fazia uma recomendação básica para todos os seus discípulos. Ele dizia que a distinção entre o homem e os outros animais era a sua alma, sua sede pela razão. Por isso, expressava a frase escrita no oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Porque ele falava, se a gente não conhecer a si mesmo, como que a gente pode, né, ousar ensinar coisas para o outro? Para a gente, então, primeiro buscar, né, as nossas raízes, para a gente entender a gente primeiro, para depois buscar, né, falar ou discutir algo que muitas vezes nós nem sabemos o sentido daquilo. Com habilidade de raciocínio, procurava evidenciar contradições afirmadas e os novos problemas que surgiam, né, em cada resposta. Seu objetivo inicial era demolir em seus discípulos o orgulho, a arrogância, a presunção do saber. Afinal, a primeira virtude do sábio é adquirir consciência da própria ignorância. Por isso, sei que nada sei, diz Sócrates. Então, olha como era mágico, né, a filosofia do Sócrates, né? Ele tinha a ideia de abolir, né, o orgulho, a arrogância e a presunção do saber, aquele negócio, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, né? Afinal, né, a primeira virtude do sábio é adquirir consciência da própria ignorância. O que é isso? Ter humildade. Depois de libertos do orgulho e da pretensão de que tudo sabiam, os discípulos podiam então iniciar o caminho da reconstrução, né, das suas próprias ideias. Só assim, então, né, esses discípulos poderiam agora tentar ensinar. Novamente, Sócrates lhe propunha uma série de questões habilmente colocadas. Nessa fase do diálogo, o objetivo de Sócrates era ajudar seus discípulos a conceberem suas próprias ideias. Olha que mágico, né? Não pegar só as ideias prontas e acabadas, mas criar, parir as suas próprias ideias. O Sócrates, ele foi considerado um subversivo. O que é um subversivo? Uma pessoa que fazia com que as pessoas pensassem demais e recebeu a acusação de ser injusto com os deuses e corromper a juventude. Por que corromper a juventude? Porque Sócrates fazia com que as pessoas pensassem sobre os assuntos. Dessa forma, então, começou a fazer com que as pessoas, né, se preocupassem com aquilo que estavam ao seu redor, né, não mais aceitando as ideias prontas e acabadas, e sim questionando aquilo que estava ao seu redor. No final desse processo, na Grécia, né, depois de tanto contribuir, né, com a educação, infelizmente, o Sócrates ele foi processado, né, e condenado a beber um veneno chamado cicuta, que é o veneno de uma planta muito venenosa na Grécia Antiga, por ter corrompido, né, a sociedade. Dessa forma, então, levado a sociedade a questionar o governo, a questionar o mito, né? Isso, então, provocou severas, né, mudanças no contexto, né, da Grécia Antiga. Por isso que Sócrates é um marco tão importante, né, na sociedade grega.